Bem-vindos ao Canal Médico. Nós hoje temos uma visita especial, a visita e a participação de um colega de grande saber no assunto que nós vamos tocar hoje. Professor Mário Geller, nosso colega, nosso amigo, é membro titular da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, é professor visitante do Departamento de Alergia e Imunologia da Universidade Northwestern de Chicago, Estados Unidos, e Master do American College of Physicians. Colega dedicado à imunologia, dedicado à alergia, e tem um grande conhecimento, um elevado saber, e que vai hoje contribuir para o aumento a difusão de novos conceitos e trazer-nos grandes informações acerca desse assunto, não obstante o tempo pequeno que nós temos. Já tive a oportunidade de vê-lo em diversas oportunidades e sempre saio muito entusiasmado quando participo de suas conferências. Professor Mário, muito obrigado por ter aceitado o convite, estar entre nós, as suas primeiras palavras na sua apresentação. Muito agradecido, querido amigo, e lembrando que foi nosso presidente da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, com uma gestão de diretoria muito bem sucedida, e eu só tenho gratidão de pertencer a essa entidade representativa de ilustres acadêmicos, médicos na cidade do Rio de Janeiro. Então é um prazer enorme podermos estar juntos neste debate científico, e se nós pudermos esclarecer algumas dificuldades para diagnóstico e tratamento, isso muito nos trará alegria. Então estou com muita satisfação disponível para tentar responder aos seus quesitos. Muito obrigado, professor Mário. Essa apresentação atinge a classe médica, mas atinge também alguns não médicos, né? Inclusive outros profissionais ligados à área de saúde, e que certamente irão se beneficiar de sua apresentação. O tema é um tema deveras importante, em que nós podemos estar diante de um problema anafilático a qualquer momento, na nossa casa, num restaurante, num ambiente hospitalar. Em qualquer lugar é momento para se manifestar a anafilaxia. Por isso é que eu vos pergunto, o que é anafilaxia? Sim, é uma pergunta importante, e antes de responder, eu vou trazer um histórico. 1901, cidade de Mônaco. O príncipe Rainier, que é o pai do Rainier, mais conhecido durante o século XX, o Rainier pai, ele era um apaixonado por estudos oceânicos. Tanto assim, quem for a Mônaco deve visitar um instituto oceânico lá, e tem um castelo, tem cassino para quem quiser jogar, etc. Mas por que eu estou indo para Mônaco? Porque ele contratou dois cientistas médicos franceses, Charles Richet e Paul Portier, para estudar como fazer uma profilaxia de doenças. Bom, então, lá era um ambiente oceânico, e o Richet e o Portier pegaram anêmonas, que são água-vivas, tiravam a toxina das água-vivas e injetavam em cães. E eles queriam dar imunidade aos cães, a profilaxia.
Qual foi a surpresa que ao injetar as toxinas das águas-vivas e subsequentemente reinjetar a mesma toxina, esperavam um supercão com proteção imune, eles não sabiam o que era imunologia, mas alguma proteção de saúde, a profilaxia. Os cães morriam. Então, eles não sabiam o que era. Naquele tempo, não sabia o que era alergia, não se conhecia a IgE, o anticorpo alérgico foi descrito pela primeira vez em 1967, em Estocolmo, no Instituto Karolinska, pelo Dr. Johansen. Então, nós estamos aqui em 1901. Mas eles viram uma coisa estranha, que em vez da profilaxia, o cão morria. Então, eles deram o nome desse evento, o contrário da pró seria ana. Então, aquilo foi chamado de anafilaxia, a descoberta da anafilaxia, e tem um selo comemorativo de Mônaco, 1901, a descoberta da anafilaxia. Essa é a história. Mas tem várias definições de anafilaxia, e a definição mais objetiva, prática, é do Dr. Hugh Sampson, em New York, no Mount Sinai Hospital, que diz o seguinte, simplesmente, anafilaxia é uma reação alérgica súbita, muito grave e potencialmente fatal. Então, nós lidamos com a possibilidade do indivíduo perder a vida. E isso pode ocorrer desde o bebê, a criança, o adolescente, o adulto e o idoso, qualquer faixa etária. Então, é importante que o médico saiba diagnosticar para poder tratar eficazmente essa reação alérgica grave. Bom, então, a anafilaxia ela pode apresentar vários sintomas, sinais. Uma classificação diz o seguinte, é uma reação anafilática quando tem uma manifestação dermatológica, e essa manifestação dermatológica pode ser urticária, angioedema, ou flushing, uma ruborização. Associada essa manifestação dermatológica a mais uma outra manifestação num dos 3 órgãos: cardiovascular, hipotensão arterial, choque, o indivíduo perde os sentidos por hipotensão arterial, né? Ou uma manifestação respiratória, que seria uma dispneia, asma, broncoespasmo, né? Edema laríngeo, que é comumente chamado de edema de glote. E também, hoje em dia, a incorporação de manifestações gastrointestinais, como, por exemplo, cólicas, náusea, vômito, diarreia, né? E na anafilaxia, o paciente pode perder o controle esfincteriano, pode não poder conter a urina nem as fezes. Então, basta ter uma manifestação dermatológica e outra ou cardiovascular, ou respiratória, ou gastrointestinal. Mas se não tiver a manifestação dermatológica, pode ser um dos 2 outros eventos. E existe também uma gradação de 1 a 5. 1 pode ser só um prurido, uma coceira. E 5 é aquela situação de morte iminente, né? Quem passou por anafilaxia, os pacientes nos dizem, professor Elderson, que é uma sensação de morte iminente. É muito apavorante, né? Esse quadro dramático. Então, respondendo à sua pergunta, eu dei o histórico e também definição do que é um quadro anafilático. Muito bem a sua explicação, mas considerando que tem médicos diferentes, especialidades assistindo esse programa, e também leigos,
tem limite entre a simples manifestação cutânea, que foi falado, até estágios mais avançados? Como é que você poderia dizer isso? Bom, é a simples manifestação alérgica, rash cutâneo, aquele angioedema, mas não evoluiu. Isso é comum? Ou, digamos, é apenas um estágio da gravidade que vai ser digamos, o status anafilático? Bom, então é importante que se veja como está evoluindo. Se tiver só prurido, ok. Se do prurido tem urticária, já há um alarme de que isso pode evoluir. Se houver qualquer manifestação respiratória ou cardiovascular, então a ação tem que ser pronta. Na alergia alimentar, que nós vamos conversar, se aparecer urticária e o quadro for evoluindo, é melhor logo fazer o tratamento, porque do que nós vamos discutir posteriormente, a importância da epinefrina, da adrenalina, na dúvida, se usa ou não usa, porque se usar e não precisar, vai ter só taquicardia, tremor e pronto. Agora, se precisa e não usa, então realmente uma situação muito desagradável pode ocorrer. Muito bem. Mas então me diga, é possível estabelecer, por exemplo, o perfil de um paciente que tem uma tendência a desenvolver a anafilaxia? Bom, a anafilaxia, ela é mais prevalente nas pessoas que têm já alguma alergia, né? Seja uma alergia alimentar, seja uma alergia dermatológica, como dermatite atópica, ou uma alergia respiratória, como rinite, asma, né? Então isso pode ocorrer. E eu gostaria de começar a mostrar alguns slides, Elderson, que podem ilustrar. Aqui nós temos uma célula chamada mastócito, e é microscopia eletrônica. Aquelas áreas arredondadas, escuras, são vacúolos do citoplasma. Então, microscopia eletrônica dessa célula mastócito. Essa célula nós temos no sistema nervoso central, nós temos na pele, no trato gastrointestinal, no coração. Então, ela é presente no organismo. E essa célula é importante para a defesa imunológica chamada inata, a gente nasce com ela. Nesses vacúolos citoplasmáticos tem substâncias vasoativas que, quando liberadas, podem causar um quadro anafilático. Aqui vemos um diagrama do mastócito e nós podemos ver como é complexo. Tem receptores de alta afinidade da molécula chamada IgE, que é o anticorpo alérgico, tem um receptor de células, de fator de crescimento de células-tronco, mas o que é importante que tem todas essas sinalizações intracelulares e o resultado final é desgranulação. Quando o mastócito desgranula e libera essas substâncias, entre elas a histamina, nós temos então a possibilidade de uma reação alérgica e quando ela ameaça a vida, ela é chamada anafilática. Aqui nós temos o principal mediador biomarcador da atividade do mastócito, é uma representação espacial terciária da triptase, é uma protease. E nós podemos dosar no sangue. O valor normal é até 11 nanogramas por mililitro. E na reação anafilática, a triptase ela fica elevada, aumento. Então, nós podemos dosar a triptase até 2 horas depois do evento anafilático, ela é confiável. E tem uma importância médico-legal.
Porque, por exemplo, numa emergência, o indivíduo veio com um quadro que se suspeita de anafilaxia e morreu. Mesmo post-mortem, se você colher o sangue e dosar a triptase, se ela estiver elevada, confirma o diagnóstico de anafilaxia. Bom, quais são as causas de anafilaxia? Esse é um estudo do professor Golden, americano, mostrando quais são as principais causas. Nós temos, por exemplo, vemos alimentos, medicamentos, insetos, idiopático é quando o médico não sabe a causa, exercícios, alergenos, até a vacina que é usada, é chamada vacina no Brasil, mas é imunoterapia usada no tratamento de alergia respiratória, podem causar a anafilaxia. E aqui eu queria trazer um pouco da prevalência, Euderson. Estudos americanos atuais mostram que a alergia alimentar está presente em 8% do grupo pediátrico, 4% de adultos, mostrando a importância. Na Europa e nos Estados Unidos, a principal causa de anafilaxia depende da faixa etária, no mundo inteiro. Em crianças, é alergia alimentar. A alergia a quê? As proteínas do leite de vaca, não é? Como caseína, alfa-lactalbumina, beta-lactoglobulina, chamada também bovine serum albumin. Também podem causar alergia à clara de ovo, o trigo, soja, amendoim, as nozes, crustáceos, camarão. Então, são causas importantes. Agora, quando nós falamos de adultos, há uma diferença da América Latina para o continente norte, Europa, Canadá, Estados Unidos, que é o seguinte: lá, a principal em adulto causa são alergia aos venenos de insetos, chamados da classe Hymenoptera. Quem são eles? São os insetos voadores como abelhas, vespas, marimbondos, né? E também a chamada formiga de fogo. No Brasil a gente usa o termo lava-pé, aquela pequenininha. E os venenos desses insetos são causadores também de anafilaxia. E vem em segundo plano, depois, alergia a medicamentos. E em medicamentos anti-inflamatórios, nós podemos ter também antibióticos, contrastes radiológicos iodados. Depois nós vamos conversar sobre isso. Exatamente. Não é? Mas, por exemplo, na América Latina é mais medicamentos do que os insetos. Mas, então, nós vemos, assim, a alergia a alimentos, medicamentos, né? Dos medicamentos, muito importantes são os anti-inflamatórios não esteroidais, e a aspirina está incluída nisso, antibióticos, os bloqueadores neuromusculares, antigamente chamados curares, né, na anafilaxia perioperatória, quimioterápicos, imunobiológicos, antissépticos, como a clorexidina usada no preparo cirúrgico. Né? A alergia a insetos, nós vemos. Idiopático é quando a causa é desconhecida. Eu sempre brinco para o paciente, quando eu falo que é anafilaxia idiopática, que o médico se sente um idiota, porque ele não sabe a causa. Mas nós, médicos, quando não sabemos a causa, nós temos nomes como idiopático, criptogenético, essencial, mas 20%, e é muito, 1/5 das anafilaxias não tem uma causa conhecida. Algo faz com que esse mastócito desgranule. E me diga uma coisa, em relação, por exemplo, aos vegetais, as flores, o pólen. Também são causas de manifestação. O pólen no Brasil é só importante no sul. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. De gramínea, de lolium.
no restante do Brasil, pólen e os mofos não são, fungos não são importantes. Toda vez que um paciente diz eu sou alérgico a mofo, eu sempre penso que ele deve ser alérgico a ácaros da poeira de casa. Mas os pólens, nessa região sul do Brasil lá nos Estados Unidos, Europa, eles podem causar mais o que é chamado hay fever, que é rinite alérgica sazonal. Então, por exemplo, mas isso não é causa de anafilaxia. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, onde eu fiz minha formação 5 anos, na primavera, nós temos os pólens das árvores, né? Março, abril. Maio, junho já é pólen de gramíneas, grama, né? Depois de meio de julho até novembro, quando vem a primeiro frost, primeira neve, aí tem fungos, alternária, hormodêndron, penicillium. E depois tem um pólen de um arbusto chamado ragweed, ambrósia, que pode causar isso. Mas a imunoterapia para pólens e para ácaros também, a imunoterapia que é usada para tratar a asma alérgica, rinite alérgica, também pode causar alergia. Por exemplo, pacientes que fazem imunoterapia devem ser feitos no consultório, não deve se auto-aplicar, injeção subcutânea, eles têm que ficar meia hora em observação, porque pode ter uma reação anafilática, né? Mas existem também opções de uso sublingual de alergenos que não são causadores de anafilaxia. Quero chamar a atenção também para, além da idiopática, exercícios. E eu me sinto muito à vontade de falar sobre esses dois temas, porque na anafilaxia idiopática, ela foi descrita pela primeira vez em 1978, lá na Northwestern University, em Chicago, onde eu sou professor visitante há 30 anos. E até hoje tem a maior experiência mundial, e tem até associação, coisa de americana, associação dos pacientes, dos familiares com anafilaxia idiopática, né? Que não, a pessoa tem um quadro de anafilaxia e não se sabe a causa, se investiga e não se sabe a causa. E eu tive a oportunidade de escrever o primeiro caso brasileiro em adulto e que publiquei nos Estados Unidos, e o primeiro caso brasileiro pediatra, para chamar a atenção. Também existe anafilaxia por exercícios. Fazer exercício é saudável, é prazeroso, né? Mas, por outro lado, o exercício pode causar anafilaxia. E eu queria, Euderson, estou aqui me lembrando, escrevi o primeiro caso brasileiro de anafilaxia por exercício. Vem um rapaz, adolescente, e ele disse o seguinte: ele e uns amigos foram em Botafogo, lá em Botafogo, no bairro Botafogo do Rio de Janeiro, num botequim, compraram e comeram uma empada de camarão, né? E depois eles foram jogar futebol, né? E o que acontece? Esse menino, ele de repente teve um quadro anafilático, fechou a garganta, como ele dizia, levaram para a Clínica Bambina, que é uma clínica ali perto, né? E ele dizia o seguinte: sempre comi camarão e não tive nunca nada. Sempre joguei futebol, não tive. Mas aqui comi o camarão e tive. Essa anafilaxia por exercício, ela é muito estranha, porque ela geralmente depende da ingesta de um alimento. Então, a pessoa tem um anticorpo alérgico, mas tolera bem. Mas se comer, por exemplo, dentro de 4, 6 horas, e depois faz um exercício aeróbico, pode ter esse quadro. E então, nós publicamos no Jornal Brasileiro de Medicina, em 93,
a primeira documentação brasileira de que existe anafilaxia induzida por exercícios com dependência alimentar. Era esse garoto. Agora, queria trazer também que a relação sexual também pode levar não só a prazer, mas também a anafilaxia. Nós fizemos a primeira publicação na revista Annals of Allergy, Asthma and Immunology, de 2019, relação sexual como induzindo urticária induzida. Então, aqui tem um senhor, isso é após a relação sexual, e ele apresenta essas grandes placas, não é? Isso existe. Existe também uma doença chamada mastocitose sistêmica. Aqueles mastócitos em número elevado, eles também podem desgranular e causar anafilaxia espontânea ou até com exercícios. Aqui é um paciente, nós vemos uma das características, essa ruborização, que é chamada de flushing. Nesses pacientes, é comum também aparecer essas manchas acastanhadas, pigmentadas, se chama urticária pigmentosa. E se a gente traumatizar, ela dá uma urticária. Se fizer uma biópsia, Euderson, aparece agregados de mastócitos. E o que pode acontecer na anafilaxia? Aqui está bem documentado, Euderson, um edema laríngeo, que é chamado edema de glote. Isso aqui é perioperatório, foi dado administrado via endovenosa um antibiótico cefalosporina, cefazolium. Aí o anestesista viu que o paciente estava com estridor laríngeo, né? E com dificuldade dele ventilar. Então foi feita a laringoscopia à esquerda, olha o edema importante da glote, né, das cordas vocais, foi feita adrenalina, que devia ser feito, 1 hora depois, laringoscopia repetida, já começa a abrir ali a laringe. E 24 horas depois, já praticamente abertas as vias aéreas. Aqui é para ilustrar que você pode ver um edema de outras áreas do trato respiratório. Aqui é um edema de úvula. Lá em cima a gente vê dente, palato superior, a língua, o lábio inferior. Olha o edema de úvula. E sabe o que é isso? É um adolescente que fumou maconha, cannabis. E está descrito que todo mundo diz, não, é uma droga recreativa. Tem suas implicações. Nós publicamos isso na Revista Brasileira de Alergia e Imunopatologia. Edema de úvula pós-uso de cannabis. E também chamar a atenção que o frio também é uma das causas de urticária. Nós fizemos uma publicação nos Estados Unidos em 89 de uma urticária por exercícios ao frio. E aqui vemos, nós trouxemos, isso é muito interessante, na época, Euderson, eu era sócio de um clube na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, chamado Marina. E esse era um garoto, a mãe trouxe, falando o seguinte, ele faz exercícios, não tem nada. Ele toma banho frio e não tem nada. Mas se ele for no mar, água fria, e nadar, ele tem urticária. Precisa as duas coisas. Eu falei, vamos ver se isso é verdade. Aí levamos no clube, lá na Barra da Tijuca, num dia frio, nublado, no inverno, e falei, mergulha aí na piscina. Ele mergulhou, aí ele saiu, você vê já na pele um eritema pruriginoso, né? Tá vermelho e coçando. E logo aparecem essas pequenas lesões de urticária colinérgica. E, viu, ele saiu da piscina e aqui a gente vê nessa região do pescoço o que se chama imagem de ovo frito, parece ovo estalado, é típico dessa... E aqui
um dos tratamentos para urticária crônica é um imunobiológico chamado omalizumab. E existe, então, a importância de que a anafilaxia pode ocorrer com exercícios, e nós fomos convidados nessa revista, a principal revista de especialidade, Journal of Allergy Clinical Immunology in Practice, em 2020, para fazer uma revisão do assunto. E depois nós vamos falar, Euderson, sobre tratamento. Pois não. Então, antes de chegar no tratamento, isso pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar. Perfeito. E nem todos os lugares têm médico ali à disposição. Perfeito. Então, como, digamos, o leigo pode suspeitar para tomar as precauções e os cuidados necessários, até de encaminhamento para um local onde possa ter uma assistência melhor? Quais são os sinais iniciais? Bom, muito boa pergunta, Euderson. E o seguinte, bom, às vezes vem do nada, né? Aí é idiopática, aí é complicado. É complicado para o médico também. Mas, na maioria das vezes, existe uma história clínica. Então, é muito importante, mesmo nessa época que nós vivemos de tecnologia e que o médico recém-formado adora pedir exames, tem que ouvir o paciente, uma história clínica. E é muito importante. Eu sempre brinco dizendo o seguinte para o meu paciente: você sabe o que quer dizer em inglês MD? Aí o paciente que sabe inglês fala, sim, medical doctor, médico. Eu falo, mas em alergia MD é medical detective, é um detetive médico, ele está procurando saber quem é o culpado. Mas você tem que fazer um interrogatório, né? Então a história clínica é muito importante. Então, e a gente tem que procurar saber o que teve de uma relação temporal. Então, vou dar um exemplo. Eu estou bem, comi um camarão, e aí eu comecei a me coçar, eu comecei a ficar vermelho, eu comecei a ter uma sensação de quentura, de tonteira, o ar não entra, a língua não cabe, o edema da língua não cabe na boca, aparece urticária, começa a inchar os olhos, os lábios, as palmas, as plantas, genitália. Então, uma sensação de angústia, nós temos toda essa progressão. Então, a relação causa e efeito. E é importante investigar. Parece que foi interessante, eu soube do convite de participar desse importante evento aqui contigo, Euderson. Hoje eu atendi um paciente de manhã, um adulto jovem, e é uma história interessante, que ele dizia o seguinte: sempre fui para um restaurante de comida japonesa, porém, o que acontece é o seguinte: semana passada eu fui com a namorada nesse mesmo restaurante japonês, pedi as mesmas comidas e tive ruborização, flushing, fui parar no pronto-socorro. Aí eu perguntei para ele, o que você comeu lá? Então ele disse o seguinte: o que eu peço sempre, eu como sempre, peixe cru, né? E eu boto shoyu, né? Aí eu falei assim, ele falou, então não vou mais a restaurante japonês, porque eu devo ser alérgico a esses dois. Eu falei, não, vamos fazer os testes. Aí nós fizemos os testes para mistura, e ele comeu também crustáceos, fizemos testes para mistura de peixe, um mix de peixe, mistura de crustáceos, que era siri, camarão, ostra, mexilhão, lagosta, também para soja, por causa do shoyu, e com controle de positividade, negatividade, não é alérgico. Então ele falou, como explica? Eu falei o seguinte: olha, você deve ter comido um peixe estragado. Ele falou, mas como assim? Mesmo restaurante? Eu falei, não sei. Eu falei assim, o peixe, ele no mar não está estragado, mas quando ele sai tem que ser bem conservado. Aí eu expliquei, existe uma doença chamada escombroide, que é uma reação do tipo anafilática, que é você come um peixe estragado. O que ocorre?
existe uma enzima chamada histidina descarboxilase. A histidina é um aminoácido. Descarboxilase tira a carboxila. Quando o peixe está estragado, essa enzima histidina descarboxilase tira a carboxila da histidina, que vira histamina. Histamina que dá a reação. Então, a pessoa come o peixe e acha que é alérgico ao peixe e não é. E aí eu falei para ele, pode ir comer, não vai acontecer mais nada. Continua no japonês. Para você ver quanto a complexidade da coisa, né? Isso. E sabemos que a história clínica, a maioria das vezes, 70% das vezes, te dá o diagnóstico. Isso, Impossível perfeito. você fazer alguma abordagem sem conhecer a história clínica do paciente. Isso, perfeito. Muito bem. Então, vejamos uma coisa aqui. Os sinais iniciais já foram, então, digamos, identificados. Perfeito. Você encaminha. Se você encaminha para uma emergência, Isso. já com os indicadores prontos para serem tratados. Esse tratamento é um tratamento de emergência ou pode ser um tratamento mais em prazo curto? Muito boa pergunta. E eu queria trazer aqui algumas experiências e experiências que não são tão boas, né? Que é o seguinte: o médico que trabalha numa emergência de um hospital, ele tem que ter conhecimento de diagnóstico, de diagnosticar anafilaxia, suspeitar de anafilaxia e a tratar, porque é uma emergência real, né? Então, às vezes, esse médico está inseguro porque não sabe fazer diagnóstico e tem muito medo de usar adrenalina. E nós vamos discutir mais tarde, a primeira coisa a fazer é adrenalina. E se pensar em fazer mais alguma coisa, é adrenalina. A outra coisa é antihistamínico, e corticoide a gente vai falar depois, mas tem que saber fazer adrenalina. Eu já tive uma experiência em que uma paciente minha estava na emergência, eu estava ao lado e pedi, vamos fazer adrenalina. Aí veio a adrenalina e essa médica era uma dermatologista, estava fazendo um plantão ali. E não se sentiu, estava com medo de usar. Medo de usar adrenalina. E eu peguei, então, a adrenalina, não perdi tempo e apliquei. Então, não tem que ter medo. E a primeira coisa a fazer é a adrenalina, epinefrina, né? Então, outra coisa importante, nós não temos isso em nosso meio, infelizmente, mas nos Estados Unidos, todas as emergências, é rotina, tem anafilaxia, colhe sangue e no soro dosa essa triptase, para ver se realmente está elevada. Documenta se houve a elevação da triptase. Tem até fórmulas para verificar se houve o aumento ou não, triptase basal, vezes mais 20%, 0,2 e mais 2 nanogramas. São fórmulas que o profissional usa. Mas deveria se fazer isso, que é dosar a triptase para documentação do caso. Muito bem. Nesse tratamento, então, a adrenalina é essencial. Fundamental. Então, se você tem adrenalina disponível, aplique imediatamente na coxa ou braço, onde a via de aplicação melhor. É intramuscular. Bom, antigamente era subcutânea na região volar do antebraço, né? E é o que se fazia antigamente. Sempre tinha um certo perigo, porque é uma região que tem muitas veias, e se não fizer uma aspiração anterior, pode fazer uma injeção intravenosa e o indivíduo pode receber adrenalina na corrente circulatória, isso pode ser muito perigoso. Foi feito um estudo pela doutora Estelle Simons, de Manitoba, Winnipeg, Canadá, em que ela mostrou que se fosse injetado a adrenalina intramuscular, no vasto lateral,
na face anterolateral da coxa, entre a frente e o lado, médico gosta de falar difícil, anterolateral, entre a frente e o lado, então que a corrente, o nível sanguíneo é mais rápido e maior do que for subcutâneo. Então, hoje em dia, é assim. Existe um produto que é a adrenalina autoinjetora. Infelizmente, ainda não tem no Brasil. Aqui nós vemos, não tem no Brasil, mas já há um movimento junto à Anvisa e o governo no legislativo para que isso seja incorporado no SUS, que a população brasileira tenha acesso, porque isso custa R$ 1.300, tem importadoras importantes que eu conheço, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e R$ 1.300 não é qualquer pessoa, principalmente que isso só pode usar uma vez, e tem validade de 1 ano, talvez pode prorrogar um pouco mais. E isso salva uma vida, né? E como funciona, Eudelson, é tirar uma tampinha azul e a pessoa faz na coxa, conta até 10 e procura um atendimento médico. Agora, eu queria chamar a atenção o seguinte: nós podemos repetir, por exemplo, numa emergência, num consultório médico, numa clínica de radiologia, por exemplo, pode-se fazer a cada 5, 10 minutos um total de 3 injeções de epinefrina, né, intramuscular. E os anestesistas sentem-se mais seguros de fazer uma diluição 1:10, de fazer um dripping venoso, né? Eu não me sinto tão tranquilo com injetar adrenalina na veia, mas anestesista já vi fazendo com uma diluição progressiva. Muito importante também que na anafilaxia há um extravasamento plasmático. Então, muito importante, às vezes, nos quadros dramáticos, uma reposição volêmica, né? Então, Ringer lactato você faz para manter esse quadro. Agora, o que eu queria trazer, então, é o seguinte: Euderson, primeira coisa, adrenalina. E ficar já pensando, é possível fazer mais uma ou outra adrenalina? A segunda coisa é o antihistamínico, né, que o povão chama um antialérgico. Cortisona, todo mundo faz. Mas tem um estudo interessante feito no Canadá que mostrou que as pessoas que fizeram corticoide, metilprednisolona, endovenoso ou hidrocortisona, não tiveram tão bom resultado quanto as que não fizeram. E lembrar o seguinte: o corticoide, ele, para começar a ter uma ação terapêutica 2 horas depois. 2 horas depois. E então, não é uma ação imediata. Imediata é adrenalina e imediata é o antihistamínico. Então, primeira coisa a fazer, adrenalina. Segunda coisa a fazer, um antihistamínico parenteral venoso. E todo mundo faz o corticoide. Um quadro dessa natureza é um quadro que exige ações rápidas. Perfeito. Imagina, então, se tem um edema laringeu, como se apresentou aqui, obstruindo toda a passagem do ar através do laringe para os pulmões. O indivíduo vai morrer. Pode morrer. Pode morrer, né? Olha só. A da esquerda completamente obstruído, algumas horas depois, completamente não, porque ainda tem sinais de edema, não é? Mas já com uma abertura muito boa. No aceitável. Aceitável para passar o fluxo de ar necessário para ele se manter com vida. Perfeito. Mas no caso da esquerda quase sinônimo de morte. Isso. Não tem adrenalina na ocasião, vamos dizer assim. Sim. Não tem nada, e está na rua. Até ser deslocado para o hospital vai demandar um tempo aí que é capaz de ele não suportar. O que é que se faz? Bom, aí, in extremis, não é? Então, é pegar uma faca, né?
Se for numa emergência, seria entubar, às vezes fazer uma traqueostomia, mas se não, pegar um canivete. Hoje em dia ninguém usa mais canivete, mas pegar uma faca e na região cricotiroidiana, né, essa área você domina, né? Você faz uma incisão, ela não é vascularizada muito, porque ela é mais cartilaginosa. Você faz o orifício e bota ali algo para abrir esse espaço para o ar passar. É dramático. Eu queria trazer o seguinte: numa pós-graduação que eu fiz em Chicago, no verão, tinha no verão, lá é muito frio no inverno, então quando está verão, todo mundo vai na rua, aproveita bastante o clima ameno. E tinha uma feira culinária. E 3 adolescentes morreram com alergia alimentar. E o adolescente, ele tem uma certa irresponsabilidade etária, né? Ele acredita mesmo que ele seja um pouco super-herói, mais ou menos, né? O que acontece? A história é a seguinte: um grupo de amigos adolescentes foi para essa feira, né? E resolveu tomar cerveja, beber, né? Faz parte né? Então estavam tomando cerveja e aí 3 indivíduos alérgicos a amendoim muito importante dos Estados Unidos, mais que aqui, pegaram para acompanhar a cerveja amendoim. Como eles achavam que não iam ter nada, deixaram o EpiPen na residência, não tinha EpiPen, e tiveram morte por insuficiência respiratória aguda, por edema laríngeo, né? Então, obstrução respiratória alta. Isso me marcou muito, quer dizer que bebeu, comeu um alergeno e não tinha adrenalina, e sabia que tinha. Imagina quando nem tem isso ou nem sabe, não é? Então, eu diria o seguinte: muito importante a educação médica, Euderson, a gente sabe disso. Então, por exemplo, na criança, educar a mãe, educar o pai, a babá, na escola, aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, as escolas estrangeiras, escola americana, American School, a British, tem enfermeiras e tem adrenalina disponível, elas são treinadas, porque na escola a criança sabe que ela é alérgica a amendoim. Aí, de repente, tem um amiguinho comendo uma barrinha, tá gostoso, tem chocolate, não sei o que, ele prova e pode ter uma reação. Então, educação é muito importante, Euderson. Perfeitamente, Mário. Essa sua noção é vital, às vezes vai salvar a vida com esse conhecimento, né? Perfeito. Mas uma vez eu assisti uma conferência sua, sim, onde eu relatei que havia num restaurante, um restaurante bem modesto lá em Fortaleza, um grupo de pessoas se alimentando, jantando, e passou um garçom com uma bandeja de camarão saindo fumaça. Aerosol. E uma delas, uma moça, começou a sentir mal. Não precisa você ingerir. Não. Que efeito é esse? Muito bom. Isso é a pessoa extremamente alérgica, né? Eu tenho uma paciente médica, gastroenterologista, faz endoscopias e ela sabe que ela tem alergia a látex. Látex pode causar alergia, né? Não esquecer que a camisinha tem látex, né? Sim. Bom, então ela usa luvas de vinil, né? Então ela dizia o seguinte, e isso eu relatei o primeiro caso brasileiro. O que ela dizia? O seguinte: ela passava na cozinha e a empregada estava fazendo aipim, né? Aipim, e ela falava assim: só daquela fumacinha, aerossol, com o aipim, ela já começava a fechar a garganta. Aí eu fiz o teste, ela é alérgica. Existe cross-react, reação cruzada entre aipim
e látex. E o látex também tem reação cruzada, por exemplo, com kiwi, banana, figo, papaya, por exemplo, né? Então, isso existe. Então, o aerossol. Também eu estou aqui me lembrando, paciente meu, até médico, ele dizendo o seguinte, quando ele vai na feira e ele passa numa barraca que tem camarão, só com odor ele já tem a sensação de alergia. Mas eu queria contar um caso interessante, que é o seguinte, uma história, né? Tinha uma novela na Globo e o final da novela era, eu me lembro, era uma sexta-feira. Eu não sou ligado à novela. Então, minha esposa, minhas filhas estavam vendo a novela e eu não me interessei muito, porque ia ser o desfecho da novela. Então, eu fiz o que eu mais gosto de relaxar. Peguei um bom vinho tinto francês, botei música clássica, sou apaixonado por música clássica. Fiquei ouvindo Beethoven, que é meu compositor preferido, e tomando o vinho. Toca meu celular, e eu sei que está na novela, né? Toca, e aí a mãe de uma adolescente fala, minha filha, ela está agora passando mal, ela não consegue respirar. E está ficando vermelha, está perdendo os sentidos. Aí eu pensei, será que está impressionada com a novela? Porque estava todo mundo vendo o final de uma novela aqui. Será que é isso? Ela falou, não, mas ela está passando muito mal. Eu falei, então vai para um hospital em Copacabana. Falei, eu vou lá para a emergência, né? E peguei, fui lá. Aí cheguei lá, um quadro de anafilaxia, asma, urticária difusa, e tive que dar 2 injeções de adrenalina e resolvi, como era um quadro dramático, até hospitalizá-la, e no dia seguinte dei alta. Aí eu procurei a história. A história é o seguinte, olha que interessante, que estava todo mundo bem para ver a novela, mãe junto com a filha, e a cozinheira preparou empada de queijo. E a mãe comeu empada numa boa, e ela, na segunda mordida, começou a ter isso. Eu falei, não, alergia alimentar, né? Bom, alergia alimentar. Aí pedi, depois que ela viesse ao consultório, e fiz os testes para o que tem na empada? Trigo, ovo, né? Leite, eu fiz por causa do queijo, caseína, e resolvi fazer 30 testes alimentares, tudo negativo. Aí eu sabia que tinha sido descrito na Venezuela, pelo Dr. Mário Sanches Borges, uma alergia alimentar em que a pessoa tem alergia a ácaros da poeira e come alguma coisa que é feita com uma farinha que tem ácaros. Aí você fala, não, mas o ácaro você cozinha, ele morre. Mas mesmo o ácaro morto, grupo 2 de antígeno, ele pode causar alergia. Aí eu falei, pode ser que é isso, se chama anafilaxia oral acarina, ou também anafilaxia por panqueca, foi descrito como panqueca. O que eu fiz? Foi interessante, eu falei assim, eu vou estudar isso. E aí pedi a farinha, e a cozinheira tinha a farinha. Aí eu encaminhei essa farinha com auxílio de um outro colega meu para o Fundão, no Rio de Janeiro, e eles notaram que tinha ácaros nessa farinha de trigo, mas não identificaram. Eu sempre estudei alergia a ácaros com um grande pesquisador, Dr. Henrique Fernandes Caldas, espanhol, já foi chefe de laboratório em Tampa, na Flórida, e ele estava num congresso na Argentina. Aí eu falei o seguinte, vou mandar essa farinha lá para a Argentina. E mandamos a farinha de trigo, pó branco, mas entrou na Argentina. Ele estava trabalhando em Munique, na Alemanha. Ele levou essa farinha para Munique, também passou pó branco,
da América Latina entrou. E ele mostrou que tinha 100 ácaros, chamados aleroglifos ovatos, por grama de farinha. Então se chama anafilaxia oral acarina. E eu descrevi o primeiro caso brasileiro. Mas eu, pegando o gancho teu de Fortaleza, eu tinha um paciente, outro paciente, também interessante, lá na praia, em Fortaleza, passa espeto com camarão empanado, e ele comeu esse camarão empanado milanesa e também teve anafilaxia, só alérgico a camarão. Fiz teste e não tinha nada, e era provavelmente ácaros presentes. Então, é muito importante, eu sempre digo para os pacientes alérgicos, Euderson, a melhor coisa com farinha de trigo, de mandioca, de milho, de linhaça, qualquer farinha, não bota num país como o nosso, tropical, na despensa que é quente e úmido. Se tiver contaminação de ácaros, ele prolifera. O melhor lugar é botar na geladeira, porque se tiver ácaros, no frio o ácaro não se prolifera. Né? Excelente esse caso que você nos contou. Vamos ver aqui uma coisa que é muito importante para os radiologistas. Eu me coloco, eu sou radiologista, você sabe muito bem. É a questão do meio de contraste. O meio de contraste, o mormente e o iodado, eles podem ser causa de anafilaxia e Perfeito. Casos graves. Eu Perfeito. já soube no hospital 2 casos que aconteceram e pacientes foram a óbito. Isso. Infelizmente, pode aconteceu isso. Primeiro, o radiologista deve orientar algumas questões para saber se ele tem alguma tendência, né? Isso nós fazemos de rotina. Tem alergia ao pó doméstico, tem alergia à proteína do ovo, tem alergia a camarão, essas perguntas gerais. Se não tem, você faz o contraste. Mas se tem alguma coisa e é inevitável que faça, é possível um tratamento prévio. Faça essas considerações. Perfeito. Bom, é mais comum com contraste radiológico iodado e que pode ser usado em tomografias, por exemplo. Isso. Menos comum, mas pode existir na ressonância magnética com gadolínio, né? Ou com os oftalmologistas que usam fluoresceína, também pode ocorrer. Mas era mais comum quando se usava contrastes radiológicos hiperosmolares. Hoje em dia é usado mais hiposmolaridade, diminuiu, mas pode ocorrer. Então, todo centro radiológico deve ter adrenalina e antihistamínico, né? E o radiologista deve saber quando agir e agir rápido e administrar a adrenalina se começa a aparecer urticária e angioedema, não esperar isso evoluir, né? Então, agora, o paciente depois chega para os alergistas, né? O que fazer? Então, existe o mais aceito protocolo, vem da Northwestern em Chicago, chamado protocolo do Roy Patterson, que era o chefe do serviço, que é nesse paciente que já teve um quadro anafilático e pode precisar de um contraste radiológico, uma arteriografia, antigamente pielografia venosa, colangiografia, né? Que precisa um contraste radiológico, a cineangiocoronariografia, né? Então, é a pré-medicação e é administrar 13, 7 e 1 hora antes um tratamento preventivo. Esse tratamento preventivo leva uma segurança de até mais de 90% dos casos. E é o quê? 13 horas antes, 50 miligramas de prednisona. 7 horas antes, 50 miligramas de prednisona. 1 hora antes, 50 miligramas de prednisona, um antihistamínico, como fexofenadina, por exemplo, bilastina, um antihistamínico, e pode-se usar também um antihistamínico anti-H1, né? Só não quero usar nomes comerciais, mas fexofenadina, cetirizina, levocetirizina, loratadina é fraco, mas desloratadina, etc. Mas também um antihistamínico anti-H2,
Porque existem receptores de histamina do tipo 2. Nós temos no estômago, então na gastrite úlcera, antigamente se usava a cimetidina, né? Ranitidina, mas tem também na pele esses receptores a nível do endotélio vascular. Então, você bloqueia histamina com anti-H1 e anti-H2. Um exemplo, cimetidina, 400 miligramas, também antes. A ranitidina, ela foi tirada do mercado, não temos, porque tem um risco de câncer. Então, seria 13,7, uma hora antes, prednisona, 50 miligramas. Pode usar prednisolona também. Um anti-H1, um anti-H2, né? Lá nos Estados Unidos, eles também davam efedrina, 25 miligramas, aqui foi proibido porque é chamado um estimulante, né? Uma bolinha. Então, não tem efedrina que não é efedrina, né? Então não existe mesmo. Então, isso dá uma proteção de mais de 90% nos exames subsequentes. Mas eu queria também trazer uma novidade que poucos médicos sabem. Nem toda reação anafilática com um fator desencadeante é IgE mediada, IgE é um anticorpo. Então, existe, naquele mastócito que eu mostrei, logo na primeiro slide, existe um receptor de membrana chamado MRGPRX2. E esse é um receptor de membrana de proteína G, MRG, é mastócito. Então, na membrana existe esse receptor, MRGPRX2. O que acontece? Por exemplo, os bloqueadores neuromusculares são capazes de desgranular o mastócito e causar uma anafilaxia sem ser IgE mediada. E um grupo de antibióticos muito prescritos são as quinolonas, são os floxacinos. Por exemplo, levofloxacino, ciprofloxacino, né? São usados para pneumonias, não é? Para infecções urinárias, gastroenterologistas adoram a ciprofloxacina. Eles podem causar uma reação anafilática e IgE independente. Então, esse receptor MRGPRX2, né? Então, tem causas assim mais raras. Também, Euderson, me lembrei agora, você está me estimulando e eu estou ficando animado aqui com a minha memória. Existe um outro tipo de anafilaxia. Eu falei das comuns, né? Comuns, alimento, insetos, medicamentos. Mas deixa eu trazer aqui um quadro interessante. O indivíduo vai numa churrascaria à noite. Ele come o churrasco, todo satisfeito, vai dormir. 4, 6 horas depois, ele está dormindo, ele acorda com anafilaxia. É uma anafilaxia tardia, 4 a 6 horas depois da ingesta de carne vermelha de mamífero não primata, que é carne de vaca, carne de porco, carne de carneiro, que tem um oligosacarídeo chamado galactose alfa 1,3-galactose, alfa-gal. E o indivíduo pode ter um anticorpo alérgico para alfa-gal que tem na carne vermelha e dá essa reação tardia. Mas o que estimula o indivíduo a ter esse anticorpo anti-alfa-gal? Uma picada de um carrapato. Se chama amblioma americano, no nosso meio é chamado carrapato estrela. E a picada desse carrapato, ela estimula, ele tem alfa-gal, estimula a produção de IgE. Esse indivíduo sensibilizado, ele come carne vermelha e pode ter essa reação. Então, me lembrei desse... Excelente. Certamente você deve ter nos seus arquivos, casos muito interessantes para relatar a mais. Mas, Mário, alguma consideração final para você fechar essa sua participação, fechar essa belíssima apresentação? Saiba que você trouxe grandes ensinamentos para todos nós. Espero que aqueles que estão assistindo esse vídeo possam
possam aproveitar todas essas informações, uma aula um tema extremamente complexo, não faz parte do dia a dia na nossa prática médica, mas que devemos estar atentos no sentido de identificar essas manifestações iniciais e tratá-la a tempo. Eu diria focar em duas coisas. Uma, na dúvida se vai dar adrenalina ou não, dá adrenalina. E a segunda é uma coisa que se conseguiu pela Sociedade Brasileira de Alergia e Imunopatologia, fazer uma coisa que já era feita Estados Unidos, Canadá, Europa, Israel, Austrália, que é o seguinte: tornar compulsória o registro de uma anafilaxia na emergência. Então, que a anafilaxia se torna numa situação de emergência, não precisa ser só na emergência do hospital, pode ser da clínica, que seja compulsório o registro. Assim, nós podemos saber em nosso meio realmente qual é a prevalência dos alergenos ou fatores precipitantes. E muito agradecido pela essa oportunidade de nós podermos, de uma maneira franca, espontânea e de amizade, podermos discutir um assunto tão importante como a anafilaxia. Não, Mário, a sua participação foi extremamente preciosa. Quer dizer, um nível de conhecimento muito refinado, a maneira didática de você explicar fenômenos tão complexos, e certamente isso vai ser aproveitado, né? Mais de 50 mil aí estarão visualizando você falar e dando as orientações necessárias para tentar tratar esses pacientes que se apresentam ou estão no meio da rua, ou estão no restaurante, ou estão numa emergência, né? Que todos possamos, então, fazer uma revisão desse assunto, e aqueles que não conhecem o assunto certamente vão aprender, como nós. É a terceira vez que ouvimos o nosso dileto colega acadêmico Mário Geller se pronunciar sobre esse assunto, e eu não me canso toda vez que ele marca uma conferência na Academia de Medicina, eu estou lá na primeira fila ouvindo, porque de fato são ensinamentos muito, muito importantes. Então, aqueles que estão nos assistindo, que possam curtir essa apresentação, podem comentar e, por favor, compartilhem. Não guardem esses ensinamentos para si. Divulguem entre seus colegas, entre seus alunos, e também a oportunidade que alguns não médicos possam absorver esses ensinamentos. Obrigado, Mário, você foi fantástico e que bom poder tê-lo outra vez aqui entre nós para falar mais sobre esse assunto. Muito obrigado.